A gente está conversando nessa série de vídeos sobre saúde emocional e a relação dessas coisas com a nossa espiritualidade. Eu sou o pastor Ricardo Nogaroto e eu estou aqui compartilhando com vocês um pouquinho da minha vivência na vida pastoral, as minhas conversas com as pessoas, quando as pessoas trazem suas lutas, suas demandas, que tipo de aconselhamento eu costumo dar para as pessoas, especialmente as questões de saúde emocional. No futuro a gente vai conversar sobre questões teológicas também. A minha ideia é só bater um papo com vocês e deixar documentado vários insights que Deus vai dando pra gente na palavra dele e que talvez possa contribuir na vida de mais pessoas. Ontem a gente estava conversando um pouquinho sobre Jó e ontem eu terminei falando sobre o fato de que Deus não responde todas as perguntas que a gente tem para ele, né? E que isso faz sentido, porque nem todas as respostas que Deus poderia nos dar a gente estaria preparado para entender. Do mesmo jeito que um pai, quando leva os filhos para tomar as vacinas, não explica todos os detalhes para os filhos, porque mesmo que ele explicasse, os filhos não teriam condições de entender o porquê da vacina. Então o pai só se coloca presente, ele só ajuda, ele dá o medicamento para aliviar a dor, enquanto o efeito da vacina vai se desenvolvendo ao longo da vida da criança, até o momento em que ele terá idade para entender o porquê que ele teve que viver aquela dor momentânea lá atrás, para ele não ter que viver a doença lá no futuro, né? E eu tenho essa impressão de que Deus às vezes permite a gente viver e passar por situações de tristeza profunda, de perda, de sofrimento, mas é porque faz parte da jornada e ele entende a real necessidade. E mesmo que a gente recebesse uma explicação agora, a gente também não ia conseguir compreender. A gente estava conversando sobre o fato de Jó ter entendido que tudo que existe pertence a Deus. Tudo que existe pertence a Deus. Nada pertence a Jó, nada pertencia a ele. E Jó é um patriarca do sofrimento, né? A gente conversou sobre Jó em alguns vídeos atrás. Você pode voltar alguns para poder acompanhar. Veja, tem uma questão importante aqui na jornada de Jó, sabe? Ele entendeu que tudo pertence a Deus. Então, se Deus tomar algo, Deus está sendo justo. Não que Deus tome, deixemos isso bem claro. Mas se Deus tomasse algo, Deus ainda estaria sendo justo. Não haveria nada de errado com Deus tomar alguma coisa. E aí, nós entramos numa nova reflexão, e esse é o ponto que eu gostaria de dialogar com vocês hoje. Perder alguma coisa que Deus dá, mas não perder a Deus, significa não perder nada. Entendeu? Perder uma coisa que Deus deu para você, mas não perder o Deus que deu, significa que você não perdeu nada. O que é mais importante? A bênção ou o abençoador? E aqui está o ponto. A gente corre o risco de começar a achar que a bênção é mais importante do que o abençoador. Vocês se lembram dos discípulos de Jesus, quando Jesus fez o milagre da pesca milagrosa? É muito interessante porque era uma baita de uma pesca e provavelmente eles tinham suas necessidades financeiras. E lembre-se que a pesca não era só pescar peixe, era o sustento da família deles. E eles deixam os barcos cheios de peixe para seguirem a Jesus, porque eles entenderam um conceito fundamental. Mais importante do que a bênção era o abençoador. Mais importante do que as coisas era aquele que deu as coisas. E isso é relevante na história de Jó, porque Jó, ele tem uma preocupação, perder a Deus. Ele está querendo ter uma audiência com o Altíssimo durante todo o livro. Ele não está querendo, durante o livro, ele não aparece pedindo coisas de volta. Ele não aparece falando, Senhor, me dá os meus animais novamente, me dá minhas riquezas novamente. Ele está pedindo a Deus uma coisa, Senhor, me deixa entrar na tua presença. Eu quero poder ter uma audiência contigo, explicar minha situação para o Senhor. Eu quero ter contato contigo, Senhor. Quero falar com o Senhor. E isso é incrível, porque tem clareza de que Deus é o único que pode dar, é o único que pode tirar. Mas o mais importante não é o que Deus pode dar ou tirar. O mais importante é Deus. Ele quer estar juntinho de Deus. Então, Jó entendeu o recado, a graça de Deus se manifesta na sua soberania. É isso. E no fim da história de Jó,
o Deus que deu as primeiras coisas dá em dobro para Jó tudo que ele tinha dado no início, né, da história dele. E aí entra uma coisa aqui que é importante, né? Eu gosto muito dessa reflexão. Você já deve ter ouvido ela em algum outro lugar, mas eu acho que ela é relevante para nossa conversa aqui, porque o Deus que deu para Jó tudo que aparece no capítulo 1 é o Deus que devolve para Jó tudo que aparece no último capítulo do livro. Só que Deus devolve em dobro camelo, jumento, vaca, servos, casas, tudo em dobro. Só que o mesmo número de filhos. Deus não dá os filhos em dobro. E aí a gente entra numa questão aqui que para nós pais pega bem no íntimo, né? Que é a questão de que um filho não substitui o outro. Eu fico imaginando a realidade de Jó e o quanto foi doloroso para ele ter que lidar com o fato de que estava faltando filhos à mesa. Imagine ele assentado à mesa com seus filhos novos, seus novos filhos. Muita alegria, com certeza. Os filhos são uma bênção, eles são o amor da nossa existência, né? E Jó estava feliz, obviamente, mas sempre com aquele sentimento de que estava faltando alguma coisa, um espaço vazio no coração de Jó. E aí esse espaço vazio, ele não foi ocupado. Só que a resposta é que Deus devolveu tudo em dobro e devolverá tudo em dobro para Jó quando Jesus voltar, porque faltava para Jó ainda receber o restante dos seus filhos, uma parte dos seus filhos. Ele espera até a volta de Jesus, dormindo no pó da terra, inconsciente no pó da terra. Jó espera o dia em que ele receberá os outros filhos. E dessa vez não será na mesa da casa de Jó, mas sim na mesa do Cordeiro. Ele vai ter a linda oportunidade de estar assentado à mesa do Cordeiro com todos os seus filhos. E isso é lindo, isso é muito especial e traz um monte de esperança para nós todos, sabe? Porque eu perdi pessoas que amo, você perdeu pessoas que você ama, e a gente sofre por conta disso, e a gente às vezes se pergunta se a gente vai reencontrar essas pessoas que a gente ama, e a resposta é que sim. E quando Jesus voltar, e quando o céu se tornar uma realidade para nossa vida, aqueles que nós perdemos estarão conosco pela eternidade. E sim, sim, na mesa do Cordeiro, todos estarão assentados. Imagina só quão especial será para Jó poder reencontrar seus filhos todos. Sabe, Deus sabe a dor que você vive. Deus sabe as lutas que você enfrenta, as lutas emocionais que você enfrenta. Deus sabe do seu choro, Deus sabe das suas perdas, Deus entende. O Deus da Bíblia é um Deus presente, ele entra na nossa história e ele entra para dizer assim: olha, eu sei pelo que você passa, eu conheço as suas dores, eu entendo seus sofrimentos, eu compreendo as suas perdas. E ele faz isso sempre para poder deixar claro para nós de que nós nunca, nunca estamos sozinhos neste mundo. A gente pode confiar no amor dele, a gente pode confiar no cuidado dele, a gente pode confiar que se ele estiver conosco, sempre tudo dará certo, porque ele é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente em todas as nossas tribulações. Que Deus te abençoe. Foi maravilhoso passar esse tempo conversando com você. Acredito que a gente vai ter outras oportunidades juntos e a gente pode continuar conversando. Se você seguir o canal aqui, a gente pode bater mais papo. Não sou youtuber, mas a gente vai conversar sobre outras coisas também. Abraço, fica com Deus, fica bem.